Mushoku Tensei foi uma história escrita com uma imensa quantidade de detalhes, mas isso também a torna uma história muito difícil de se adaptar direito em anime. Juro pra vocês, cortaram tanta coisa dessa primeira temporada, tanto na parte 1 quanto na parte 2, que eu fiquei com uma vontade real, assim, de trazer pra vocês uma minissérie de vídeos, contando o que foi cortado em cada episódio. Mas por enquanto, eu achei melhor focar primeiro em vídeos com foco apenas em tópicos de extrema importância pro entendimento do universo de Mushoku Tensei, mas que infelizmente foram ignorados no anime, simplesmente porque iria levar muito tempo pra explicar cada uma delas. E pra começar, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como funcionam as magias em Mushoku Tensei, sem spoilers, mas ainda com base no material original das Light Novels. Como vimos no episódio 1 do anime, haviam 5 livros a serem encontrados na casa dos Grey Hat. 2 deles continham histórias fictícias de fantasia, um era um guia sobre vários países do mundo, e o outro também era um guia, só que ele detalhava monstros de uma região específica, a região de Fitoa. E finalmente, o livro de magias. Esse livro era basicamente um manual que descrevia como lançar feitiços defensivos, que ia do nível iniciante ao nível avançado. E como ele exemplificava com feitiços específicos, práticos ali, o Rudius conseguiu dominar muito cedo as magias que estavam descritas nele. Além disso, esse livro também tinha bastante relação com os fundamentos básicos das magias, e foi o primeiro que nos introduziu os 3 tipos principais de magia em Mushoku Tensei: a magia de ataque, comumente usada para combate, a magia de cura para cura, e a magia de invocação, que também é meio óbvio, serve para invocar as coisas. Ambas as magias, tanto de ataque quanto de cura, são divididas pelo que a gente conhece como escolas. As escolas são um termo utilizado para definir diferentes subtipos de magias em cada uma dessas 2 categorias principais. Assim como na maioria das obras de fantasia, as magias de ataque são divididas em 4 elementos diferentes, cada um deles numa respectiva escola, sendo elas água, terra, fogo e ar. Cada uma das 4 lhe permite a geração e a manipulação desse elemento em específico. Nessa mesma linha, as magias de cura também são divididas entre 4 escolas diferentes: a escola de cura para tratar ferimentos, a desintoxicação para curar doenças e eliminar venenos do corpo, a de proteção para criar barreiras resistentes ou para reforçar as defesas do conjurador da magia, e o golpe divino, ou tapa divino para os íntimos. Esse é um tipo mais situacional, pois normalmente feitiços com natureza divina, causadores de dano, tendem a funcionar apenas em certas raças, comumente tidas como malignas pelos seres humanos. Por causa disso, poucas pessoas, exceto sacerdotes ou paladinos da raça humana, costumam ser proficientes com o uso de feitiços dessa natureza. Tanto que, no caso de Mushoku Tensei, eles nem chegavam a ensinar essas magias de golpe divino em qualquer uma das universidades ali. Então, embora não seja algo com que o Rudius realmente precisasse se preocupar naquele momento, isso confirmou para ele que seres sobrenaturais como fantasmas de fato existiam nesse novo mundo. De todo modo, agora que você já entendeu o conceito das escolas, você pode estar se perguntando se existe algo similar para magias de invocação. E, bem, apesar de não existirem escolas para magia de invocação, existem 2 tipos diferentes de seres que são invocados por ela. Fiends, que consistem basicamente em monstros que evoluíram ao ponto de desenvolver intelecto, e Spirits, consistem em espíritos que no caso são espíritos completos, vulgo, seres inteligentes invocados para possuir um corpo no mundo material. Porém, o grande problema das magias de invocação é que elas são muito mais complexas do que qualquer outra magia das 2 outras categorias. O que eu quero dizer é que as magias de invocação elas estão em outro patamar. Elas não podiam ser lançadas só com um mero encantamento, como Fireball ou Healing, por exemplo. Ao invés disso, muitos invocadores precisam criar um círculo mágico, o que nos leva agora aos 2 métodos fundamentais para se conjurar magias em Mushoku Tensei. Enquanto o conceito inicial para os encantamentos e círculos mágicos começa com algo bastante elementar, a teoria e a prática já se mostram bastante diferentes. E essa discrepância só aumenta à medida em que o Rudius vai aprendendo mais a respeito das magias, especialmente quando se trata da recitação de encantamentos. Veja bem, antigamente os círculos mágicos costumavam ser o principal meio para se conjurar magias, pois os encantamentos antigos normalmente levavam pelo menos de 1 a 2 minutos para serem recitados. Então, era muito mais prático escrever os padrões místicos em um círculo mágico e conjurar a magia a partir daí. Mas isso mudou, graças a um certo mago prodígio que a gente conhece muito bem, que acabou descobrindo maneiras de encurtá-las. Quer dizer, encurtá-las muito. Tanto que determinaram posteriormente que os encantamentos mais simples podiam ser encurtados ao ponto de serem lançados em menos de 5 segundos, tornando-se um método mais adequado do que qualquer outro método conhecido, especialmente para magias de ataque. Técnica essa que eventualmente ficou conhecida como conjuração truncada,
truncada ou cortada. Não existe uma tradução melhor do que essa, gente. Com essa técnica, embora o conjurador ainda tenha que recitar um conjunto pré-determinado de palavras específicas ali para que o feitiço fosse lançado, o tempo de conjuração foi tão reduzido que deu uma flexibilidade muito maior aos magos no mundo de Mushoku, excedendo muito qualquer outro método, ao ponto dessa técnica acabar se tornando o ideal de muitos magos. Claro, o ideal para quem não sabia que era possível usar a conjuração silenciosa. Esse sim, é de longe o método mais eficiente e mais eficaz, mas ao mesmo tempo ele é o mais raro e o mais oculto, né, o que é menos divulgado para os outros. Essa técnica em específico exigia uma compreensão muito diferenciada sobre os fundamentos das magias que ele queria usar. Então percebam que o Rudeus ele consegue fazer isso com todas as magias elementais, afinal ele é um reencarnado que teve aula de química na escola do século XXI. Ao mesmo tempo, ele não consegue fazer o mesmo com magias de cura. Ele precisa usar um encantamento específico, mesmo que curto. Justamente porque o Rudeus ele não tem uma compreensão tão boa assim de como que feridas e doenças podem ser tratadas. Essa técnica de conjuração silenciosa, ela difere das demais, porque ele consegue usar isso internamente. Isso só foi possível porque o Rudeus aprendeu a ter um controle muito delicado da mana dentro de si, ao ponto dele não precisar expressar nada verbalmente, era só mentalizar que a magia acabava saindo. E isso sim, é tão apelão quanto parece mesmo. As etapas que o Rudeus usa para conseguir converter a mana em magia são as mesmas do que a de qualquer outro dos métodos anteriores que eu citei para vocês. Não muda. Inclusive, pensa que é algo muito parecido com o que o Tatsuya faz para usar as magias dele. Gente, eu gosto de Mahoka, tá? Não me julguem por isso, por favor. É bom. Eu posso falar dos pontos fortes de Mahoka eventualmente. Mas enfim, nesse momento eu imagino que muitos de vocês podem estar pensando mais ou menos o seguinte: mas que etapas são essas? Vitor, pelo amor de Deus, você não explicou nada disso. Eu vou lá saber que etapas são essas? Carinhosamente pensando nisso, quantas etapas que eles usam? Bem, o primeiro passo era simples, bastava imaginar a forma do feitiço que você queria usar. Então, haveria uma pequena janela de tempo em que o conjurador poderia ajustar a mana para definir o tamanho da magia. Em seguida, outra janela te possibilitaria definir sua densidade, ou seja, a velocidade em que o feitiço seria lançado, o que também, por consequência, acabava permitindo-lhe assim determinar o alcance da magia. Uma vez que tudo isso tivesse feito, a única coisa que restava para você fazer era simplesmente liberar a magia e ser feliz. Então, simplificando as etapas para vocês, as etapas são gênese do feitiço, determinação de tamanho do feitiço, determinação de velocidade do feitiço e, enfim, a ativação do feitiço em si. Esse era o processo padrão utilizado em todos os métodos de conjuração de qualquer magia. A única diferença entre elas é que a conjuração tradicional consiste na escrita em círculos mágicos, a conjuração cortada consiste num processo que era feito através de poucas palavras ali específicas, e a conjuração silenciosa fazia todo esse processo mentalmente, sem precisar falar uma palavra ou escrever qualquer coisa em qualquer lugar. Isso posto pra vocês, fica nítido que mentalizar magias era sem dúvidas a maior arma que um mago poderia ter, pois isso permitia uma flexibilidade e uma imprevisibilidade enorme no uso de magias. Entretanto, essa não é a única grande arma que o Rudeus possui, porque durante o seu treinamento ainda, quando ele era uma criancinha ali, ele acabou não só aprendendo, como ficando muito bom também no uso de magia combinada. Esse era um termo utilizado para se referir ao uso excessivo de magias de diferentes escolas. Ou seja, você lança uma magia de fogo junto com uma magia de água, e isso cria um elemento totalmente diferente, vapor, por exemplo. Exatamente no mesmo esquema do Kekkei Genkai de Naruto. E isso, gente, eu tô falando dentre inúmeras, quase que infinitas, diferentes combinações possíveis. A única coisa que limitava o número de combinações era a falta de compreensão dos magos daquele mundo para com os fundamentos da magia em questão, assim como a quantidade de mana que eles possuíam em seus corpos. Eles também não entendiam isso. E por que é importante se conhecer em Mushoku Tensei? Por que é importante você saber a quantidade de magia que você tem no seu corpo? Porque a magia em si é o fruto da manipulação da sua própria mana. A mana, ela corre como se fosse seu próprio sangue. A partir do momento em que ela se torna perceptível, você consegue moldar ela com muito mais facilidade. Entenderam? Mas, Vitor, de onde a mana vem então? Gente, a mana vem da alma, sei lá. É muito subjetiva essas coisas normalmente, mas ela basicamente é uma energia espiritual, uma energia mais mística ali, que está presente em todos os seres vivos de Mushoku Tensei. E pode ser tanto treinada quanto manipulada, para aumentar, para refinar o uso de magias de forma geral. Claro, tem mais algumas outras coisas, mas aí a gente já entra no terreno do spoiler. Eles provavelmente vão explicar isso muito melhor nessa próxima temporada. Se não for nesse pedaço de agora, provavelmente vai ser numa eventual parte 2 que eles vão lançar. Então fiquem tranquilos que provavelmente isso já vai ser explicado. E se não for, eu vou fazer vídeo sobre isso também. Mas bem, agora você já tá manjando dos fundamentos básicos das magias de maneira geral. Entretanto, ainda há um último detalhe do qual nós precisamos falar aqui. A famosa, ou
nem tanto. Classificação dos níveis ou dos rankings das magias. Classificação essa que era realizada única e exclusivamente com base no nível de dificuldade para se conjurar uma magia em específico. E quando se trata de magias, a dificuldade de conjuração normalmente é determinada pela quantidade de mana necessária para lançá-las. Apenas isso. Super simples, não? Vou exemplificar para vocês com magias de ataque. No início, magias simples como a bola de água são feitiços para iniciantes. Percebam com o nosso pequeno Rudy que ele não conseguia usar a bola de água direito, ela simplesmente caía de forma meio broxa no chão. Porém, ele foi treinando, ele foi refinando a magia, ele foi associando a mana dele com essa magia em questão. E ele acabou ficando muito bom nisso. Nesse momento, o Rudius acabou sendo capaz de usar magias de nível intermediário, que também são de bola de água. Ou seja, a bola de água, ela simplesmente evoluiu em um ranking. Ela virou canhão de água. Isso significa que quanto mais mana você associa a uma magia, quanto mais você treina essa magia em questão, mais complexa ela vai acabar se tornando eventualmente. Como resultado, a classificação dela pode subir, ela pode ser alterada. Isso posto, um exemplo de magia avançada seria a magia de fortaleza de terra da Roxy, ao mesmo tempo que aquela magia absurda de tempestade que a Roxy usou na primeira temporada é um ótimo exemplo por si só do que é uma magia de grau santo. Desse nível em diante, as magias já ficam colossais e exigem uma quantia ridícula de mana para serem conjuradas. E para cada um dos níveis posteriores ao santo, o custo das magias, tal como a sua força e a sua magnitude, ou seja, o alcance que ela tem, acabam ficando muito maiores do que a das magias usadas num nível anterior. Isso eu tô falando até chegar no nível divino, cujo conjurador conseguiria afetar continentes inteiros com uma única magia. Pouco apelão, né? Pouco apelão. Isso aí é equivalente à magia usada pelos deuses em Mushoku Tensei, pra vocês terem ideia. Então, era algo pra pouquíssimos. Só os top do top. Imperial já era um troço muito difícil. Mas bem, Essa escala de poder não funciona só para magias de ataque. Isso foi só um exemplo que eu dei pra vocês entenderem melhor como é que o processo funciona. No fim, gente, ela funciona para magias de qualquer categoria, para magias de qualquer escola. Então, uma magia de cura de nível iniciante pode curar pequenas feridas, mas uma magia de cura de nível imperial pode curar até uma árvore decepada, por exemplo. Diferença gritante. Tudo isso vai depender da sua proficiência com cada uma das escolas em questão. E voltando um pouco para o que eu disse antes, essa proficiência é determinada pela compreensão dos fundamentos relacionados às magias que a compõem. De novo, pegando o Rudius como exemplo, ele é brabíssimo para conjurar qualquer magia de qualquer elemento. Ele conjura sem precisar falar nada, mas ele não consegue fazer o mesmo com magias de cura, justamente porque ele não era médico no mundo anterior dele, então ele não tem uma noção muito plena de como é que feridas são curadas, de como é que doenças são tratadas, ok? Para fechar o vídeo, vale lembrar vocês que magos de grau santo ou de níveis maiores recebem títulos de acordo com o grau da magia mais forte que eles conseguem utilizar para cada escola. Então, tanto a Roxy quanto o Rudius, eles já são considerados magos santos da água. No entanto, se eles dominassem uma magia de fogo de nível imperial, por ser de uma escola diferente da de água, eles iriam possuir 2 títulos, Santos da Água e Imperadores do Fogo. Então, novamente, gente, o fato de você usar magia de água não anula a possibilidade de você ser bom em magias de fogo. Da mesma forma, o fato de você usar magias de cura não te impede ou não te limita com magias de ataque, nem com magias de invocação. Você pode ser bom em tudo se você for muito esperto. Outro motivo pro Rudius ser considerado um prodígio que ele é em Mushoku Tensei. Inclusive, se você sentiu falta de mais detalhes sobre os poderes do Rudius, para saber o quão forte ele é, algumas comparações com outras pessoas muito fortes de Mushoku Tensei, eu vou trazer um vídeo em breve, atualizadíssimo para vocês entenderem os poderes do Rudius de maneira geral, com detalhes. Além dos outros muitos vídeos sobre Mushoku que eu prometi trazer no começo desse vídeo aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo de Mushoku, se você gostou da proposta do meu canal que não fala só de Mushoku, que fala sobre muito mais coisa do que isso, não esquece de deixar o like e também cogita se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Eu sei que você não me conhece, eu sei que eu sou novo no YouTube, eu sei que o canal é pequeno e tudo mais, mas você vai me conhecer com o tempo, fica tranquilo. Se você não quiser se inscrever agora, também não tem problema, eu não tô com tanta pressa assim. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever, tamo junto. Agora, se você tiver em dúvida, dá uma olhada nos outros vídeos, espera outros vídeos lançarem, sei lá, vai na sua onda, vai no seu ritmo. Quando você se sentir apto para se inscrever nesse canal aqui, você se inscreve, beleza? Valeu, gente!